Olá, e é sempre muito bom te ver aqui conosco. Hoje você vai enxergar uma nova visão sobre a utilização da Fórmula C. Você está cansado de olhar aquele monte de letras, regras e não ter a mínima ideia do que está acontecendo? Ou você não tem nenhuma noção de como é que funciona essa estrutura condicional para incluí-la no seu documento? Então se prepare que nós vamos exterminar todas essas dúvidas hoje. Chega mais. Começando com tudo. Então, hoje usaremos a estrutura clássica de uma visão escolar, onde temos alunos com médias e eu quero que visualmente eu possa definir se esse aluno foi aprovado ou reprovado. Lembrando que a média dessa escola PI é 6, ou seja, todos aqueles alunos que tiraram notas maiores ou iguais a 6, eles estão aprovados. Então, notas maiores ou iguais a 6. Caso contrário, estarão. Como é que damos sequência nisso? Todas as fórmulas no Excel, voltamos sempre a esse assunto, começam com o sinal igual. A fórmula que usaremos hoje é a C, fórmula condicional C. Abre parênteses e ele te passa quais são os argumentos que ele necessita. No caso, temos um teste lógico, um valor se verdadeiro e um valor se falso. Ele parece ser bem simples. Vamos testar e ver se isso é verdade. No caso do teste lógico, qual é a validação que faremos neste caso. Como estamos tratando de uma escola e as nossas regras são notas maiores ou iguais a 6 estão aprovados, a nossa validação é se a média do aluno for maior ou igual a 6, então ponto e vírgula é o nosso então. Minha condição se ele atender essa regra, a minha condição se verdadeira. Então, se a minha célula B3, que tem a média do meu aluno júnior, for maior ou igual a 6, o valor que ele deverá apresentar, se atender essa condição, deverá ser aprovado. Aprovado porque é a condição de verdadeiro. Se o aluno tirou nota maior que 6, então ele estará aprovado se isso for verdadeiro. Caso contrário, se não, ponto e vírgula, minha outra condição. Se ele não tirou uma nota maior que 6, então significa que ele tirou uma nota menor do que 6. E nesse caso ele está reprovado. Retomando e resumindo, se minha célula B3, que é a minha média do meu aluno júnior, for maior ou igual a 6, a condição verdadeira para esta validação será aprovado. Você deverá retornar para mim aprovado. Se não, caso contrário, caso essa regra não seja atendida, então você retorna para mim reprovado. Vamos ver se funcionou? Aparentemente sim.
Ele verificou que a nota deste aluno ela é 6 e 6 está dentro de igual a 6 ou maior que 6. Então, se ele atende a essa regra, ele está aprovado. Para replicar isso para os demais alunos, sem precisar digitar novamente, eu venho aqui no canto da minha célula, onde eu já apliquei a minha fórmula. Quando ele se torna essa cruz preta, eu clico seguro e arrasto para os demais. Porém, antes de replicar para os demais, eu vou pegar uma situação onde, teoricamente, o aluno está reprovado, como nesse caso da Karina. Karina aqui chutou o balde, hein? 4. Vamos lá. Vamos ver se aqui ele vai aparecer ou irá aparecer como reprovado. Mesmo sistema, igual, fórmula C, abre parênteses. Se o teste lógico, Se o teste lógico, minha célula, for maior ou igual a 6, que é a minha média, se a nota da minha aluna for maior ou igual a 6, se isso for verdadeiro, então escreva entre aspas, aprovado. Todo texto, quando inserido em uma fórmula, deverá vir entre aspas. Dica importante. Se não, reprovado. Então, ele só irá escrever aprovado se essa regra for verdadeira. Se a nota for maior ou igual a 6. Caso contrário, ele irá para o reprovado. Perfeito, está funcionando maravilhosamente bem. Então, você percebeu que aqui, quando ele atende a regra de maior ou igual a 6, retorna aprovado. Se a nota ou a média é menor do que 6, então ele está automaticamente reprovado. Aprovado, aprovado. Maravilha. Reprovado, 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 com notas inferiores a 6 e alunos aprovados com notas superiores a 6. Ótimo! Até aqui está tudo perfeito. Vamos detalhar um pouco mais essa regra para que a gente possa ter isso mais claro na mente? Vem comigo. Teste lógico. É a validação que ele fará. No meu caso, nós temos o cenário de uma escola onde as notas são a nossa referência. Se a nota é maior ou igual a 6, então o aluno está aprovado. Se não, caso contrário, ele está reprovado. O que o Excel ele faz nessa validação de teste lógico é o seguinte fluxo. Ele pega a minha fórmula C, abro parênteses, venho fazer o teste lógico. Ele automaticamente cai nessa regra. O valor da média é maior ou igual a 6? Ele faz esse questionamento quando ele pergunta para a célula, para verificar se aquele valor da média do aluno é ou não 6. Ele vem aqui, média, você é maior ou igual a 6? Aqui é 6. Não é maior, mas é igual, então está atendendo a regra. Se atender a regra, é sim. A resposta é sim, é verdadeira. Se for verdadeira, aprovado. Então é assim que ele funciona. Ele vem, pergunta para a célula se ela atende a regra, maior ou igual, e se for verdadeira, ele vem para a regra de escrita. O que ele vai fazer se a alternativa, se a resposta for verdadeira? E no caso de uma resposta falsa, ele vem e faz o mesmo procedimento. Se a minha célula de média, você é maior ou igual a 6? 4 não atende esse critério. 4 é menor do que 6. Então, o que ele vai fazer? Vem aqui. Ô, célula,
Você não é maior do que 6 nem igual a 6. Então a resposta é não. Se a resposta é não, automaticamente ele escreve como reprovado. Maravilha até aqui? Entendido? Temos duas regras. Ele faz uma validação baseada no meu teste lógico, que eu defini no meu caso aqui, é se a nota ou a média deste aluno é maior ou igual a 6. Se verdadeiro, escreve aprovado. Se falso, escreve reprovado. Simples. Até aqui bem simples, nada de tão difícil. Porém, a gente vai complicar um pouquinho mais. Aqui estamos trabalhando com apenas duas validações lógicas. Eu tenho um valor de verdadeiro que irá apontar para aprovado e eu tenho um valor de falso que irá apontar para reprovado. Porém, eu quero uma nova regra de validação dentre essas duas, que será o de exame. Se o aluno tirar uma nota maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se a nota dele for maior ou igual a 5, então este aluno está de exame. E se a nota for inferior a 5, este aluno estará reprovado. Então você percebeu que agora vem mais uma condição. Nota maior ou igual a 6 está aprovado. Esse caso contrário vem para baixo. Notas maiores ou iguais a 5 estão de exame. É uma repescagem, segunda chance. E se a nota é inferior, eles estão automaticamente reprovados. Para ficar mais claro, eu vou fazer uma régua aqui com as nossas notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aqui a nossa régua com todas as notas dos alunos. Eu nem vou cogitar que alguém tirou 0. Eu sei que ninguém vai chegar nesse nível aqui, nem por aí, né? 0 não existe. Então, o que ele vai fazer é nota. Ele vem e pergunta: nota, você é maior ou igual a 6? Se você for maior ou igual a 6, então você estará como aprovado. Perfeito? Maior ou igual a 6 estão aprovados. Ele vai vir perguntar aqui com uma segunda validação. Nota, você é maior ou igual a 5? Para notas maiores ou iguais a 5, você estará de exame. Caso contrário, se a sua nota não for nem maior ou igual a 5, nem maior ou igual a 6, então significa que você está dentre as piores notas. E para essas piores notas, você está automaticamente reprovado. Aqui você estará como aprovado. Assim fica mais fácil de visualizar, correto? Opa, aprovado. Aprovado e de exame. E aí você deve estar se perguntando,
Ok, lindo, bonito, maravilhoso, mas como é que eu consigo incluir mais uma condição aí dentro? Primeiro, nós vamos para o desenho. Você deve se recordar que no nosso primeiro exemplo, com apenas duas validações, aprovado e reprovado, verdadeiro e falso, nós tínhamos o seguinte fluxo. Se atendesse a regra, valor verdadeiro, resposta sim, aprovado. Se falso, resposta não, então reprovado. Com três condições, funcionará da seguinte maneira. Acompanhe comigo. E aqui em cima eu irei digitar a minha fórmula, supondo que aqui seja o valor da minha média. E eu vou supor que seja o meu campo média. E aqui irei incluir a minha fórmula baseado no nosso fluxograma. Então, começando com a minha fórmula C, abro parênteses e teste lógico. Então, eu venho e pergunto para a minha média. Valor da média é maior ou igual a 6? Ele vai lá e pergunta, média, você é maior ou igual a 6? Se o valor for verdadeiro, então ele virá e colocará como aprovado. Então, vamos seguir a lógica. Se a minha média for maior ou igual a 6, então, ponto e vírgula, minha regra, se verdadeiro, escreva aprovado. Se não, ele veio aqui, minha média não é maior ou igual a 6. Ele foi lá e perguntou, média, você é maior ou igual a 6? E ele respondeu não. Caso ele tenha respondido não, então ele vem para uma fórmula C dentro da fórmula C. Opa, calma. Fica calmo. Tudo certo. Vem comigo que você vai entender como é que isso vai funcionar. Então, como eu só trabalho com duas condições na minha fórmula C, o valor verdadeiro e o valor falso, você utiliza essa artimanha de inserir mais uma fórmula C para te dar a flexibilidade de ter mais uma condição. Então, você já validou a situação se verdadeiro. Se isso for verdadeiro, escreve aprovado. Só que eu preciso de mais duas condições. Aqui avalie se for exame e se for reprovado. Para isso, eu incluo uma nova fórmula C. Então, venho aqui e digito C novamente. E faço uma nova validação. Então, se ele veio para cá, ele chegou e validou. Média, você é maior ou igual a 6? Ele falou não. O meu número é 5, então eu sou menor que 6. Se ele veio para cá, então eu tenho certeza que ele não atende a essa condição. A resposta é não. Veio para cá. A minha próxima validação é o quê? Valor da média é menor do que 5? Então vamos perguntar para a média. Média, você é menor do que 5? Se você for menor do que 5, se isso for verdadeiro, então eu quero que você escreva o quê? Aqui está errado. Vamos corrigir agora. Se a média for menor do que 5, se isso for verdadeiro, então o que ele deve escrever? Se a média for menor do que 5. Se a resposta for verdadeira, é aprovado que ele deve escrever? Não, está errado isso aqui. Vamos corrigir então. Se for verdadeiro, então escreva reprovado. E se a média não for menor do que 5? Só restou
na sua régua, vamos voltar para a nossa régua, se ele não é nem maior do que 6, maior ou igual a 6, e nem menor do que 5, ele só pode ser o quê? Só pode estar entre 5 e 6. 5, 5,1, 5,2, até 5,9. Então, se não é maior ou igual a 6, nem menor do que 5, só pode ser 5. Então, a resposta, se falsa, é exame. Vamos voltar lá para a nossa fórmula, então. Igual, escrevê-la C, teste lógico. Média, você é maior ou igual a 6? Se isso for verdadeiro, se a minha média for maior que 6, esse aluno estará aprovado. Se não, eu preciso de mais duas condições, o exame e o reprovado. Se a minha média for menor do que 5, se isso for verdadeiro, média menor do que 5, esse aluno estará reprovado. Se ele não estiver nem aprovado e nem reprovado, ele só pode estar o quê? De brincadeira? Não, negativo, ele só pode estar de exame. Fecho o parênteses e baseado aqui na minha fórmula, eu fecho mais um parênteses. Como assim mais um parênteses? Veja comigo. Aqui você digitou a sua segunda fórmula C, correto? Você abriu e você fechou a condição. Porém, ela está dentro da sua outra fórmula C, que iniciou a condição a partir desse ponto e concluiu neste ponto aqui. Essa é a sua fórmula C, perguntou maior ou igual a 6. Se for maior ou igual a 6, aprovado. Se não for, abro uma nova fórmula C, pergunto é menor do que 5? Se for menor do que 5, a nota está reprovado. Se for maior do que 5, então esse aluno automaticamente está de exame. Você observe que aqui em cima a sua fórmula está perfeitamente descrita, como a gente simulou aqui com o nosso fluxograma. E o resultado está exatamente o que a gente queria. Exame, se a minha nota mudar para 8, ele vai ficar aprovado. E se a minha nota por algum motivo for para menos do que 5, ou menor do que 5, esse aluno estará reprovado. Exame, aprovado e tudo isso de forma dinâmica e prática. Pensando com a ideia da sua fórmula condicional, você poderia utilizar isso para qualquer coisa na sua casa, no seu trabalho, para contas, para definir se os preços atingiram um valor acima do que era o desejado, se os valores estão atendendo um critério que você definiu. E a sua imaginação é que define os limites. Mas agora você já sabe utilizar a fórmula C. Ficou claro? Se não ficou, deixa aí nos comentários que a gente vai te ajudar como for possível. Mas acreditamos que isso possa ter te dado muito mais horizontes e ter clareado toda aquela poluição que você tinha sobre a fórmula C e as condições envolvidas nele. Então pensa de onde você foi, aonde você tinha uma condição que tratava somente verdadeiro e falso, e agora você passou para a condição tripla, onde ela trata verdadeiro, falso e um valor intermediário. Pensando nesse caminho, você poderia colocar diversas fórmulas C dentro das fórmulas C. Então, seria um alinhamento de funções, fórmulas dentro de fórmulas.
Para a gente não se estender muito mais e não ficar muito mais complexo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu comentário e continue acompanhando o nosso material. Ficamos muito felizes de poder compartilhar essa informação com você. Fique atento nos próximos vídeos e nos vemos em breve. Até a próxima!